Hoje nós vamos falar a respeito do jovem rico. O jovem rico que aproximou-se de Jesus e fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que o jovem rico fez a Jesus? Ele perguntou: Mestre, que bem farei eu, ou que de bom farei eu para conseguir herdar a vida eterna? Jesus então perguntou a ele: por que me chamas acerca do que é bom, ou me perguntas acerca do que é bom? Bom só há um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele vai dizer assim: Senhor, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Então Jesus diz assim: olha, se queres ser perfeito, ou se queres ser salvo, ou se quer entrar no reino de Deus, ou se quer entrar no reino dos céus, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. E a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A pergunta é: queria mesmo Jesus que aquele jovem vendesse tudo quanto ele tinha e desse o dinheiro aos pobres, todo o dinheiro, e ele, o jovem, ficasse na miséria? Será que esse era o objetivo de Jesus? Será que essa era a vontade de Jesus, deixar aquele jovem na miséria? Nós precisamos estudar a Bíblia analisando texto com texto. Por quê? Quando a gente abre a Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 37, no versículo 25, o que está escrito lá? Lá Davi diz assim: fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se aquele jovem tivesse atendido ao pedido de Jesus, vendido tudo, dado dinheiro aos pobres, ele teria sido um homem justo, um homem obediente. E Davi diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o jovem com certeza não iria ficar na miséria. Por quê? Porque já era uma promessa que existia, que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se o jovem tivesse vendido todas as suas propriedades e dado dinheiro aos pobres, ele estaria buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E Jesus chega com a promessa dizendo: todas estas coisas, ou todas as outras coisas, vos será acrescentada. Então, o jovem, com certeza, não ficaria na miséria, não ficaria mendigando o pão, não ficaria pobre, porque é uma promessa bíblica, é uma promessa de Deus. Nós encontramos ainda uma promessa semelhante a estas em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Deus pede para a gente provar Ele. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção sem medida. Quando você é fiel a Deus, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a promessa é que você não vai ficar desamparado, você não vai ficar mendigando o pão. Então não era vontade de Deus, não era vontade de Jesus que aquele jovem ficasse mendigando o pão. Mas o que foi que faltou nele? Faltou fé. Porque naquele momento ele amou mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Ele amou mais este mundo do que o reino de Deus. Não deu para a gente entender. Se ele pega tudo que tem, vende e dá o dinheiro aos pobres, Deus estaria ao lado dele, ele estaria colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E muitas outras coisas, ou todas estas coisas, seriam acrescentadas. É um exemplo que a gente tem, no caso de Jó. Foi uma situação um pouco diferente, mas nós vemos ali quando Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, inclusive os filhos, inclusive a saúde. E Jó ficou naquela situação triste. A gente lê todo o capítulo, todo o livro de Jó, e a gente encontra aquela história de Jó. Mas quando chega lá no finalzinho do livro, a Bíblia vai dizer que mudou o Senhor a sorte de Jó. Lá no capítulo 42, mais ou menos lá pelo versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando? Quando este orava por quem? Por si mesmo? Não. Quando este orava pelos seus amigos. Então, quando Jó se preocupou com os seus amigos, mesmo aqueles amigos que o acusavam de ser um homem injusto,
de ter pecado, de estar fazendo coisas erradas, por isso que estava sofrendo. Mas quando Jó ora por aqueles homens, por aqueles amigos, Deus olha para Jó, para o coração de Jó, para a vontade de Jó, para a justiça de Jó, e Deus dá a ele em dobro tudo quanto ele tinha. Deus naquele momento muda a sorte de Jó. Meu amigo, que Deus te abençoe, permaneça conosco, inscreva-se aí no nosso canal, que o Senhor Jesus continue derramando as tuas bênçãos, que o Senhor Jesus continue derramando bênçãos sobre a tua vida e que você possa estar colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Um abraço, nos vemos aí, nos veremos em próximo vídeo. Até mais.